Mais uma live da Conexão com o Amor. Nós já temos mais de 300 lives no YouTube. Eu me chamo Lívia Veleda, eu facilito esse trabalho da comunicação com amor desde 2021, mais ou menos, final de 2021 eu comecei. E desde então tem vindo muitos conteúdos, muitas inspirações, muitas curas, muitos aprendizados, muitas expansões, muitos produtos que estão todos aqui na Conexão com o Amor. No YouTube a gente tem mais de 300 lives já, para você que quer saber de sabedoria existencial. Muitas lives, todas as lives da lista de sabedoria existencial, de reflexões existenciais, tem lá uma meditação no final. Tem algumas meditações separadas, tem um curso de meditação que eu fiz há um tempo atrás, que está online. A gente tem os atendimentos de terapia existencial, a gente tem as imersões, vai acontecer uma agora, Ilumine-se, uma imersão existencial aqui em Brasília. Vai acontecer agora, se você tem interesse nesse tipo de imersão, é só entrar em contato comigo. Aí eu pretendo fazer mais 2 ano que vem. A gente tem as rodas de mulheres, que estão acontecendo em Brasília também. A gente esse ano fez 7 rodas, vai ter a última roda agora sobre devoção. Tem um projeto chamado Reconectando Mulheres em Roda. Tem um projeto na Universidade de Brasília chamado Tempo de Presença, que também tem rodas, vai ter uma roda até o final do ano. A gente tem um retiro para acontecer agora, final de ano, agora outubro, ó. Retiro Eu Posso Ser Quem Eu Sou. Retiro maravilhoso com a minha amiga e parceira Rayane Castro. Ela canta, ela traz músicas, é lindo o trabalho dela, todo mundo se emociona. Aqui é pra gente unir esse lado mais intuitivo com a matéria, com esse lado mais realizador. Então aqui a gente tem essa proposta também, tudo aqui dentro da Conexão com o Amor. Olha quantas coisas. Vai sair agora, a gente está editando os livros de mensagens, são 3 livrinhos de mensagens, mensagens diárias. Você pode abrir aqui no Instagram, todos os dias tem uma mensagenzinha ali para você. São mensagens que vêm depois da minha meditação diária. Lá no meu, eu alimento também um WhatsApp, e esse WhatsApp eu coloco lá intuições, insights, essas mensagens diárias estão todas lá, todas as oportunidades da conexão com o amor. Então você que quer se aproximar, entender o que está acontecendo, saber tudo que a conexão com o amor está movimentando, você pode entrar lá no grupo de WhatsApp, lá eu dou todas essas notícias. É um grupo praticamente silencioso, uma vez ou outra alguém faz algum comentário ali. Eu realmente, assim, estabeleci que o grupo é para conexão com o amor, então não é um grupo para divulgação, não é um grupo para terapia, é um grupo para divulgar os trabalhos da conexão com o amor e expandir as conexões diárias que vão acontecendo a todo tempo através de mim. Então, é sobre isso, olha quanta coisa, quanta abundância aqui acontecendo. Em 2021, eu trouxe o texto Eu Quero um Trabalho. É um texto, ele tá aqui também, eu vou até deixar ele lá no grupo de WhatsApp mais próximo, eu vou postar ele aqui nos meus stories para vocês se aproximarem dele. É um texto em que eu trazia que eu queria um trabalho que combinasse comigo, um trabalho que fizesse sentido, um trabalho em que eu pudesse amar, em que eu pudesse agradecer, em que eu pudesse valorizar as pessoas, em que eu pudesse me sentir valorizada, que eu pudesse me sentir expandindo. Um texto lindo. E esse texto, ele ficou muito famoso na época, porque eu estava num grupo de terapia existencial, do curso, né, da Essence Academy. E esse texto tocou muito as pessoas na época, inclusive foi inspiração para a continuidade daquele conteúdo, é como se fosse uma sincronicidade. Eu vou contar aqui para vocês isso, pronto, já vou aproveitar esse gancho para trazer para vocês a sincronicidade. O que é sincronicidade, né? Deixa eu chamar algumas pessoas aqui que podem estar junto conosco nesse movimento. Eu mexi aqui. Quando eu mexo, ele sai do lugar. É tão chatinho isso. Mas vamos lá, vamos chamar algumas pessoas aqui e a gente vai falar hoje sobre o tema intuição, né? Então, é um tema muito falado ultimamente. Muitas pessoas querem a intuição, querem ser regidas pela intuição. E a gente vai desmistificar um pouquinho, trazer um pouquinho mais de compreensão sobre esse tema hoje, que não é um tema simples, né? Na verdade é simples, mas é um tema muito profundo. É algo muito simples e ao mesmo tempo muito sutil. Então é isso que a gente vai trazer hoje aqui, compreensões sobre esse assunto a partir do meu próprio processo
dos cursos que eu vou fazendo, da relação que eu vou estabelecendo com esse campo intuitivo, as conexões que eu vou tendo, as compreensões que vão acontecendo ao longo do caminho. Então, é sobre isso. Vamos aqui chamar aqui as últimas amadas e vamos embora. Pronto, chamei aqui várias pessoas. Aqui ele mexe aqui, pronto. Vamos começar então. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, quem tiver interesse em assistir essa live. São sempre lives com conteúdos existenciais, então são conteúdos que eles estão acontecendo agora, são conteúdos que estão em movimento. Não é sobre um livro, sabe? Não é, eu amo os livros, mas não é um conteúdo de um livro específico, não é o estudo de um livro, é um compartilhar de experiências, de insights, de percepções que eu vou tendo ao longo do meu caminho, do meu processo e do meu movimento. Então, se você se conecta com isso, venha pra cá, porque com certeza as conexões que vão despertando em mim, elas também podem despertar algo aí em você. O meu trabalho é alinhar espírito e matéria, é alinhar o campo intuitivo com o campo da realização. Essa ficou boa, gente, o campo intuitivo com o campo da realização. Nunca veio assim com esse texto, né? Então é isso, a gente alinhar o campo intuitivo com o campo da realização. A gente trazer a nossa intuição para a matéria. A gente conseguir trazer para o mundo aquilo que é intuição da nossa alma, aquilo que é conexão interna, né? Algumas pessoas podem chamar de sonhos, algumas pessoas podem chamar de inspirações, conteúdo interno, vontade, né? Vontade e desejo, uma tríade aí bem, uma duplinha bem falada, assim. Enfim, o nosso papel aqui é trazer a nossa intuição para a realidade, é trazer as nossas conexões mais profundas, mais sutis, os nossos dons e habilidades, as nossas percepções, as nossas construções mais genuínas, a nossa arte para a vida, para a matéria. Não é mais sobre esconder isso debaixo do tapete, porque a gente vai esperar o momento oportuno, né? Vai esperar a aposentadoria, vai esperar os filhos serem criados, vai esperar a oportunidade de colocar no mundo aquilo que realmente toca o seu coração. É momento de falar, é momento de mensageiros da luz darem a sua voz, é momento de sensitivos, de intuitivos, de pessoas mais conectadas com a natureza, com a verdade, com o mundo mais sutil, com o mundo das fadas, o mundo dos anjos, o mundo do arco-íris. É hora dessas pessoas falarem, não porque elas têm que ser ouvidas, é hora dessas pessoas falarem porque elas precisam de brotar a sua semente de amor, elas precisam de trazer para o mundo aquilo que pulsa o coração de cada uma delas, elas precisam de encantar o mundo com essa beleza. Esse é o papel dessas pessoas, esse é o papel de todos nós, na verdade. Mas tem algumas pessoas que já estão mais com um impulso interno para fazer isso. E se você não faz, um monte de coisas vão acontecendo, porque você vai retesando o fluxo do seu rio. O que vai acontecendo? Bom dia, Lu, agora que eu te vi. Bom dia, querida. Bom dia. O que vai acontecendo? Garganta vai, né, prendendo, hipotiroidismo, ganho de peso, porque é pesado, cristalizar nódulos, cistos ao longo do teu corpo, no seu útero, no seu ovário, né, no seu estômago. Que mais, gente, que pode acontecer? Conflitos internos, gastrite, questões estomacais, muitas coisas podem acontecer porque você está retesando o seu fluxo, só por isso, né? Vazio interno, sensação de vazio, sensação de não preenchimento, sensação de que eu não tenho valor, de que a minha vida não tem valor, que o mundo não faz sentido, que o mundo é ruim, que o mundo é dolorido, que é difícil viver aqui. E muitas coisas aqui acontecem. Pode até ser difícil viver aqui, mas aquela sensação de que sincronicidades vão vindo no meio do caminho para confirmar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Deixa eu pegar uma cartinha, ó. A cartinha que eu peguei aqui foi a do vazio. Aqui. Anjo do vazio, é hora de dar espaço para o novo, abandonar crenças obsoletas e relacionamentos ultrapassados. Olha que bonitinho. Tudo a ver, né? Hora da gente ir para esse campo mais interno, de mais
Vou pegar aqui outra cartinha desse aqui, que eu adoro esse baralho aqui. Justiça. Haha. Olha que lindo, ó. Justiça. Deixa eu ler aqui pra vocês. Aceitar e receber o que é seu de direito. Para aceitar, receber, a gente vai falar sobre isso. Intuição tem tudo a ver com isso. Aceitar e respeitar o que é do outro por direito. Agir com o coração, com a verdade. E dentro dos princípios e da ordem universal. Consciente de que todos os nossos atos interferem e fazem parte do funcionamento do universo. Maravilhoso. Depois eu mando lá no grupo a cartinha para vocês, tá? Gente que gosta no final, eu já faço aqui no começo a cartinha. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá, pra gente falar sobre o que é intuição. O que vocês acreditam que é intuição, né? O que é intuição para cada um de vocês? 0, 2, 0, 5, 0... Deixa eu botar aqui minha música, que ela tava tocando. E ela parou. Só pra dar um climazinho aqui, de fundo. Pronto, parece que vai continuar, vamos ver. O que é intuição? O que é intuição? Intuição, né? O que é intuição pra você? O que você acredita que é intuição? Eu ouço muita gente falando hoje, e é um dos anseios que eu tinha um tempo atrás, era escutar o que a vida queria de mim. Então eu perguntava muito assim, eu tinha muitos desejos, eu tinha muitas vontades, mas eu perguntava assim, o que é para eu fazer de fato? Era uma preocupação de fazer o que era certo, de fazer o que eu devia fazer e não só o que eu queria fazer, né? O que eu achava que eu queria. Primeiro eu me sentia, e é comum, né, a gente se sentir um pouco perdido na vida, porque é tantas coisas, ou a gente se sentir obrigado a fazer algo que os meus pais fizeram, que os meus pais disseram, ou que a vida exige de mim. Então, muitas vezes a gente fica muito preso nesses lugares. Ou no lugar de ter muita opção e me sentir perdido, que é um enredo, é uma identidade, ou nesse lugar de eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar certo, eu tenho que ser professor universitário, eu tenho que criar os meus filhos, eu tenho que ter filhos, ou eu tenho que ser rico, ou eu tenho muitos tem quês. Às vezes a gente fica muito preso nesse lugar. E isso é um primeiro momento, assim, uma primeira dimensão. O campo da intuição, ele é um campo de entrega para a vida. Ele é um campo de percepção da vida. Então, ele é uma tecnologia, sabe, uma tecnologia de altíssima precisão. É uma tecnologia, só que é uma tecnologia muito avançada. Para o seu aparelho, né, para o seu corpo físico, para a sua mente, para o seu coração, entrar nessa tecnologia cada vez mais, é preciso de ir abrindo espaço, é preciso de ir se relacionando com esse lugar. Então, segura essa aí. Intuição é uma tecnologia de alta precisão para você se relacionar com a vida, para você entender o que a vida quer de você e as guianças da vida. Como a vida está te guiando, qual que era o melhor cenário, qual que é a melhor atitude a se tomar. É sempre a atitude mais alinhada com a vida. É sempre a atitude que vai te levar para o fluxo do teu rio, para brotar da sua semente. É sempre essa atitude, tem sempre a ver com caminho de expansão, caminho de amor, caminho de alegria. Nem sempre é a decisão mais fácil de ser tomada, porque às vezes vem uma intuição. Por exemplo, eu cheguei num trabalho e eu tive a intuição nítida de que eu iria para a Índia. Isso foi em 2023. Eu senti nitidamente, era o trabalho da cura do feminino, com quem eu fui para a Índia, e lá eu senti muito forte esse campo, e eu falei, o que é isso? E na hora ali eu senti. Depois, só que ir para a Índia era um negócio muito distante para mim, muito fora da minha realidade. Eu nunca quis ir para a Índia, assim, mas eu senti aquilo tão forte dentro de mim que eu falei, gente, será que eu vou? E aí eu li um texto meu, que era um texto de... Esse trabalho era mais ou menos em agosto, setembro. Eu li um texto que era de abril e que lá tava, em breve nos veremos na Índia. E eu falei, gente, já tava aqui escrito. Depois eu fui ver um trabalho que eu fiz, de análise existencial, tava lá. Ir pra Índia, o que você faria em 6 meses. E uma das coisas lá era ir pra Índia. E aí eu fui vendo que aquilo já estava sendo confirmado. E aí foram aparecendo muitas sincronicidades em relação àquilo. A sincronicidade é uma confirmação de uma intuição interna, de uma relação com a vida. O que acontece? Você intui algo, você percebe algo que
abre teu coração. Muitas vezes algo muito distante daquilo que é fato, que é concreto hoje. A vida começa a trazer uma série de sincronicidades se você dá bola para aquilo. Então, se você olha aquilo minimamente, a vida começa a vida acha um campo, né? Ela acha uma brecha ali para poder te ajudar. Então, ela começa a martelar aquilo. Começam a vir sincronicidades. Hoje eu percebo claramente esse padrão na minha vida. Eu senti algo que eu tô meio com dúvida, mas eu considero. Falo assim, porque aí eu fecho meus olhos e penso, isso expande ou isso contrai meu coração? A primeira sensação. Porque a primeira sensação vai ser a primeira. Depois vai vir aquele medo, vai vir as resistências, vai vir as travas. Ah, mas como é que eu vou pra Índia? Ah, mas eu não tenho passaporte. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra ir pra Índia. Ah, mas como eu vou deixar minhas filhas? Ah, mas e meu marido? Ah, mas e minha casa? E meu trabalho? Aí vem uma série de coisas, né? Tô contando uma coisa grande, mas podem ser coisas de dia a dia, coisas pequenas também. Mas se você tiver a coragem de dar bola para sua intuição, pode ter certeza que a vida vai abrir espaço. Ela é mágica, é realmente meio mágico. As pessoas certas aparecem, os contextos certos aparecem e aquilo acontece, né? Talvez não do jeito que você conseguiu captar naquele momento, mas algo naquela direção vem a matéria, vem à tona. Então, preste atenção nisso. Intuição, uma tecnologia de alta precisão para se relacionar com a vida, para escutar a guiança com a vida. Por que que é difícil escutar a intuição? Por que que é difícil ser guiado pela intuição? Por que que as pessoas muitas vezes falam, eu não ouço nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada? Porque intuição é sutil. Intuição é sutil. Intuição é uma relação com a vida. Então preste atenção. Você se relaciona com o seu filho, ou seus filhos, ou seus colegas. Quanto mais você se relaciona, quanto mais você conversa, quanto mais você dá bola para aquela relação, quanto mais você aprofunda naquela relação, mais você percebe aquela pessoa, mais você confia naquela pessoa ou não confia, mais você admira aquela pessoa. Vamos para uma relação de amor, né? Vou pegar um filho que é mais fácil, talvez uma mãe, talvez um pai, talvez não sei, alguma pessoa que você ame. Pense naquela relação, a relação com você mesmo. Quanto mais eu dou bola para essa relação e quanto mais eu olho para aquele ser com amor, com admiração, com respeito, mais eu consigo perceber aquele ser, mais eu consigo respeitar aquele ser, mais eu consigo me comunicar com aquele ser. É uma relação. E a gente não costuma ser muito bom nas relações, né? Assim, a gente tem muitas questões nas relações, porque as relações é a chave da vida. A gente tá aqui o tempo todo se relacionando com a vida. Então, relação com a vida, a gente vai ampliar essa dimensão de uma relação comigo, de uma relação com o outro, para uma relação com a vida. Mas escuta essa e grava essa. A relação comigo, a relação com o outro, nada mais é do que um reflexo da minha relação com a vida. Na verdade, os meus BOs não são com fulano ou com ciclano. Os meus BOs são com a vida. A gente seccionou, né, a humanidade, assim, aí não vou falar a gente, parece que é nossa responsabilidade, mas vou falar de um coletivo maior, de um contexto existencial, uma coisa maior do que você. Houve secções nessa relação com a vida. Vários canais foram cortados, várias conexões foram cortadas, várias percepções, conteúdos. Hoje a gente fica correndo atrás do rabo para saber se existe ou não encarnação, reencarnação, para saber se existe ou não a influência dos antepassados no meu DNA, coisas que para mim são extremamente já dadas. Eu já nasci acreditando nessas coisas, então é como se tivesse um pano de fundo maior, mas às vezes a gente fica preso em enredos menores, né? E não que você tenha que acreditar nisso, mas você precisa sim de aprender a se relacionar de uma forma mais amorosa, sábia e entregue para a vida. Preste atenção nisso. Então, sua relação com o outro, né? Uma prática que eu fiz na roda agora de sábado. Na prática, a gente ampliava, vou fazer na roda de terça também aqui na UNB, dia 18. Quem quiser ir, vai ser na UNB.
É uma roda que se aproxima essa relação de confiança entre dois seres. Mas, na verdade, ela está aproximando você de você mesmo. O que você rejeita no outro é algo que está cortado, que está seccionado, que está em dor em você. Entende? Isso é muito profundo, mas vai começando a pegar esses pensamentos, porque a gente está falando aqui de sabedoria existencial. Então, a gente vai pegar a dimensão do dia a dia e a gente vai ampliar para a dimensão da vida. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, quando você pega a intuição, é uma relação com a vida, que reflete a minha relação com o outro. Então, sim, quanto mais eu olhar para o espelho, eu olhar para os meus olhos, eu tiver uma relação de amorosidade comigo, vai aumentar minha intuição? Vai, porque eu vou restabelecer pontos de conexão comigo mesma. Quanto mais eu olhar para o outro, eu tiver mais compaixão, tiver mais entendimento, tiver mais sabedoria naquela relação, vai aumentar minha intuição? Vai, porque eu vou estar entrando em frequência com a frequência da vida. Aquele outro que aparece na sua vida é sobre o outro? Não, é sobre você e a sua vida, numa dimensão maior. É sobre a sua relação com a vida. Então, às vezes você fala, eu não confio no outro. Você pode se colocar, eu não confio na vida. Eu não me acho bonita. Eu não acho a vida bonita. Eu não dou certo nos meus relacionamentos amorosos. Eu tenho dificuldade com a intimidade em confiar na vida, em aprofundar na vida. Não sei se você concorda comigo ou não, mas é sobre isso. Sabedoria existencial é sobre isso. E tudo é reflexo da nossa relação com a vida. Tudo é reflexo sobre nós mesmos. Eu poderia falar da relação com Deus, mas aqui, como Deus está num lugar tão assim religioso, né, com tantas dimensões do que é ser Deus, eu acho que a vida fica mais ampla, fica mais possível de a gente entrar aqui, porque é o pulsar da vida. Deus é o próprio pulsar da vida. É a própria energia de vida dentro de cada um de nós. É uma forma de compreender isso. Então, você pode colocar a natureza também. A natureza, que é algo bem maior do que você e é algo do qual você faz parte. Você faz parte do cenário. Você tá aqui, ó, na cena. Tá ali o sol, tá ali a árvore, tá aqui o chão, tá aqui o ar, né? Eu faço parte e meu corpo é constituído de natureza. A natureza é maior. Observa a natureza, observa os ciclos da natureza. Observa como a natureza funciona, observa o que a natureza te mostra. Ela é uma grande representante da vida. Então, voltando, né? Intuição, uma tecnologia de alta precisão para a gente aprender a se relacionar mais com a vida. A intuição, ela vem no momento sutil, ela vem a qualquer momento, mas ela vem no momento assim, ela dá uma conexão dentro e as sincronicidades, elas fazem aquela intuição ficar mais clara. É a vida nos ajudando a entender o recado. Então, sincronicidade, alinhamento de intuição com matéria, alinhamento de espírito com matéria. Ela vem, né, fazendo esse alinhamento entre meu corpo espiritual e meu corpo físico, emocional, mental. Então, ela provoca esse alinhamento, é uma ajuda aí da vida. Intuição, para você ampliar a intuição, você precisa de se relacionar mais com a vida. E a vida vai te dar a oportunidade de se relacionar mais com ela através do seu dia a dia, através das suas relações com você, com o outro e com a própria vida. Então, vamos começar aqui com alguns elementos que podem aumentar a nossa intuição. Por que é difícil ouvir a intuição? Porque a gente desconfia da vida, porque a gente não aprendeu a confiar na vida. A gente aprendeu a se proteger do que dói, a buscar segurança, a evitar a rejeição, a humilhação, o fracasso. A gente aprendeu a se defender da vida e das coisas ruins que podem acontecer com a gente. É claro que dentro disso há também momentos de entrega para a vida, momentos de fluxo. Mas quando essas dores aparecem, gatilhos que aparecem essas dores, situações que aparecem essas dores, a minha tendência é me fechar nas dores. A minha tendência é de todo ser humano. Então, para eu ampliar a intuição, eu preciso de ir além das dores. Eu preciso de confiar na vida. Foi a minha cartinha de ontem. Confiar na vida. Fiar com a vida. Então, primeiro princípio, a vida é maior do que eu. A natureza é maior do que eu. E aqui não é para eu ter uma fé cega. É para eu estabelecer um ponto de contato, entendendo que a vida é maior do que eu, então eu preciso de parar para escutar a vida. Se várias coisas estão acontecendo, se todos os meus relacionamentos eu estou tendo crise, todos os meus relacionamentos eu tenho crise no mesmo lugar,
Observa, isso a vida tá te mostrando um ponto que tá enganchando. O que eu preciso de aprender? Gente, o aprendizado é sempre no sentido do amor, sempre no sentido do soltar o passado, que é o famoso perdão, soltar o passado. Soltar o que o outro deveria ser, o que o outro deveria ter feito, né? O que a vida deveria ter feito. Os aprendizados são sempre nessa direção, ampliação de amor e soltar passado, para que você possa unir o passado com o presente, possa viver isso de forma alinhada. Isso acontece da noite pro dia? Não, isso é um passo a passo, isso é uma lógica existencial que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai vivendo. Então, o que pode auxiliar nesse processo de me relacionar com a vida? Número 1, autoconhecimento, entender quais são as minhas reações, entender o que está se repetindo na minha vida, entender o que pulsa o meu coração, entender qual é, eu sou pé de quê, né? Eu posso dizer que eu sou um pé de espiritualidade, talvez, de conexão espírito e matéria, são muitas coisas que a gente é, mas entender o que pulsa o meu coração, o que expande o meu coração, o que faz a vida se integrar mais a mim. Ontem de manhã, foi ontem, ou foi de manhã ou foi à noite, eu tava fazendo a meditação e tava pensando sobre isso e me veio assim, sabe o rio? Tem o rio lá fortezão assim, passando, e de repente, em vez de eu ir com o rio, eu soltar e ir com o rio, eu fico tentando nadar contra o rio, eu fico tentando, e eu sentia essa sensação de eu tentando nadar e tentando vencer o rio, sabe? A gente faz isso o tempo todo, é como se eu estivesse tentando vencer a vida, como se eu estivesse tentando ir pra uma direção que, caramba, é só respirar, soltar que a vida me leva, mas eu tô tentando ir contra fluxo. Eu faço isso o tempo todo, a gente faz isso o tempo todo. Por quê? Porque tem crenças, porque tem padrões, porque tem teimosias, porque tem ignorâncias dentro da gente. A gente tem um corpo de sombra, que ele, à medida que você vai optando pela luz, ele vai sendo reintegrado ao teu campo de luz, ao teu campo lumínico. E mais luz você vai virando. Mas existe esse corpo de sombra, existem as programações mentais, emocionais, energéticas, físicas, culturais, planetárias. Então existem muitas coisas aqui. A ideia não é vencer tudo. A ideia é dar o passo de hoje. A ideia é como eu posso me conectar mais hoje. E o autoconhecimento, ele é um bálsamo para isso. Ele é um bálsamo. Então, olha para você ver que coisa interessante. Vou dar o exemplo da Índia de novo. Eu senti aquele pulsar de ir para a Índia dentro do meu coração. Faz sentido com a minha vida? Faz sentido com aquilo que expande dentro? Faz sentido com a minha proposta de viver? Faz sentido. Quando você vai analisando, faz sentido. E esse fazer sentido, ele vai ajudando a minha mente a penetrar mais naquilo. O autoconhecimento é como se fosse links. Ele ajuda você a se linkar mais com a vida. Então, né, quando eu me olho no espelho, eu entendo que eu tenho alguma baixa estima, eu entendo que eu tenho alguma dificuldade de aceitar a minha imagem. Eu vou começar a trabalhar nessa direção, eu vou começar a colocar ações que me auxiliem a me ver com mais amor. E aí a vida vai me intuindo, é muito interessante, porque quando eu conecto é uma sintonia, quando eu conecto aí aparecem, né? O curso de autoestima do fulano, apareceu ontem, a autoestima do Yogananda, eu tava me questionando algumas coisas, e aí apareceu isso, a verdadeira autoestima é do texto do Yogananda, que eu gosto muito, é um ser que eu gosto muito, um Swami indiano, eu falo sempre dele aqui, vou falar mais um pouco, vou mostrar aqui pra vocês o livro dele. É um livrinho que eu vou fazer um livro de mensagens que é inspirado nesse aqui, na verdade. Só fui descobrir que era inspirado no meio do caminho, o livro do Yogananda. Esse é um livrinho de mensagens, ele tem um livro muito famoso chamado Autobiografia de um Yogi, né? Então aqui tem muitas minhas cartinhas que eu vou largando nos lugares. Então, fez super sentido pra mim e eu senti uma mensagem do Yogananda ali. E, cara, foram aparecendo as pessoas, foram aparecendo as situações e foram aparecendo os desafios também. Apareceu, por exemplo, uma resistência. A primeira coisa que eu pensei, eu não tenho dinheiro pra ir. Mas aí, dentro de mim, eu tipo escutei, vai dar certo. Então eu me abri pro dinheiro aparecer, eu me abri para aquilo se construir. E foi muito interessante, quando eu fui fazer a viagem já estava tudo pago, não estava devendo mais nada. Então é uma resistência da mente. A minha família vai ficar sem mim. Esse foi difícil, foi passo a passo, foi eu, né? Mas eu sabia que era uma coisa que eu precisava de atravessar. Então, autoconhecimento, você entender, eu tenho medo de abandonar a minha família. Eu tenho medo de que meu marido se sinta abandonado, entende?
Então, eu entendi que isso era um medo. Medo, gente, pensa bem. Medo é importante e tal, ele te dá proteção, um monte de coisa, mas o medo, ele te trava, ele te paralisa. E o fluxo da vida é sempre pro mais. Então, a vida vai sempre te impulsionar pro fluxo, para você ir com o rio, entende? E quando você solta a resistência, o rio te leva. Então, autoconhecimento é maravilhoso para você ampliar a intuição. Maravilhoso. E uma prática suprema de autoconhecimento, que eu sempre trago aqui para vocês, de autoconhecimento, de autoobservação, é a meditação. Meditação é uma forma de você ampliar essa relação com a vida exponencialmente. É uma forma de você entender os seus padrões internos. Às vezes eu paro e penso assim, né? Eu tô com uma rusga, uma questão em relação a um fulano ou ciclano. Aí eu paro dentro de mim, no momento de mais presença, eu paro dentro de mim, o que eu tô sentindo em relação a fulano. E aí esses dias eu fui fazendo várias pessoas, raiva e medo, raiva e medo, raiva e medo. Então, é uma raiva e um medo que tá presente. E todas aquelas pessoas que eu fui fazendo, eram umas 6 pessoas, todas estavam refletindo a raiva e o medo que eu tava sentindo dentro de mim. E aí eu fui investigar aquela raiva e aquele medo. E fui soltando aquilo através de um processo de meditação, né? É claro que eu já tô num nível mais avançado, porque eu faço isso todos os dias. Mas se você começar a fazer, você vai ver que você vai melhorar muito, você vai ativar muito essa conexão, porque todos temos essa conexão. Então, meditação, prática de autoobservação, observar o que você está pensando, o que você está sentindo. Não acredite na dor, não acredite na falta, não acredite na limitação. Não acredite, é ilusão. O que a vida tá, ir para a Índia, tô dando um exemplo aqui para vocês, era uma coisa que estava muito acima de mim. Então a primeira coisa que eu pensei, eu não dou conta. Mas aí as confirmações foram vindo e eu fui me entregando para aquilo e fui vencendo as resistências. Fui soltando, ao invés de eu ficar tentando ir para cima do rio, eu soltei e fui deixando o rio fluir. Aí eu posso contar várias coisas que aconteceram aqui ao longo do caminho, tá? Conexão, que tem a ver com esse lugar da meditação, que é o que eu estava falando aqui agora. Tudo que eu falei, na verdade, né? Conexão, você ampliar essa conexão com você, com o que você está sentindo, com o que você está pensando, né? Admitir. Eu sentei nesse lugar, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo medo. E essa raiva e esse medo tá aparecendo em vários canais. Então não é sobre a pessoa, percebe? Às vezes é aquela pessoa, mas ela é chata. Ela é chata, muita gente é chata. Eu acho que todo mundo é chato e todo mundo é legal. Eu falo sempre isso pras minhas filhas. Todo mundo é chato e todo mundo é legal. E tem aquelas pessoas que são mais chatas pra mim, porque são coisas que eu ainda não consegui superar. Ainda não consigo aceitar o outro, ainda não consigo aceitar aquela chatura daquele outro. Então tem alguma coisa dentro de mim que precisa de ser alinhado. Então aquele outro também tá falando sobre mim, né? Uma postura existencial. A gente começar a admitir isso, as raivas, os medos, as invejas, as culpas, as vergonhas. Não é sobre o outro, é sobre a gente. Se você limpar isso dentro de você, a relação com o outro, mesmo que ele seja chato, invejoso, você vai se relacionar com ele de outro jeito. Então, quando você vai curando em você vai curando na relação com o outro também. E a vida vai te ajudando quando você se dispõe para esse lugar. Então aqui a intuição, ela aumenta. Quando você para sentir, quando você para entender o que você está sentindo, e quando você para se disponibilizar para sentir o bom, acreditar que a vida é maior, a vida é soberana, a vida tá sempre me ajudando a avançar. A vida é o fluxo do rio, gente, é o rio que está indo em direção ao mar, tem uma força magnética te levando para o mar. Isso é a vida, esse é o pulso da vida. Mas a gente está preso em vários enredos, em várias ilusões, em várias resistências, em vários medos. Então, quando eu me permito sentir essa conexão, pode ser que os primeiros momentos eu sinta dor, eu sinta medo, eu sinta cansaço. Hoje eu acordei muito cansada. Falei, ai meu Deus, mais uma coisa, eu tenho que fazer um monte de coisa, porque eu faço muitas coisas ao longo do dia. Isso é comum, né? É uma coisa que eu quero mudar, mas eu ainda acordo muito assim. Aí eu respirei fundo, fiz uma oração para a Mãe Divina e coloquei dentro do meu coração. Aí eu pensei, tem a live. Aí eu pensei assim, nossa, tem a live vai me ajudar muito, porque a live é um ponto de conexão. E aí quando eu me conectei com esse lugar, começaram a vir um monte de insights, porque é uma abertura, entende? Eu abri para o campo intuitivo, eu me abri para aquilo que ia realmente mudar a minha frequência.
Ao invés de eu acordar cansada, ir pro trabalho cansada, reclamar da vida, reclamar do chefe, reclamar do corpo, reclamar do marido, da casa, entende? É uma repolarização. Eu ainda preciso de fazer muito isso. Eu não sou aquela pessoa que acorda, uhul, né? Eu não acordo mal-humorada. Mas eu acordo geralmente com um pouco, assim, pensando, ai meu Deus, mais um dia. Eu quero chegar ao ponto de eu acordar assim, mais um dia, yes! Bom, já não acordo mal-humorada, já não é coisa. Mas aí eu vou repolarizar. Então, todos os dias de manhã eu faço minhas conexões, né? Isso é maravilhoso. Bondade, gente, bondade. Olhar para si, para o outro e para a vida com bondade. A vida tá sempre querendo te apoiar. A vida não tá contra você. Se você treinar um olhar mais amoroso, mais bondoso, você entra em frequência com a energia da vida. Porque a frequência do pulsar da vida está contida, nessa frequência está contida a bondade. Né? Não tem as famosas frases, faz o bem e não olha quem, faça o bem. Eu tava olhando era uma palestra espírita que a minha mãe estava vendo, e estava falando o tempo todo do fazer o bem, do fazer o bem, do fazer o bem. Jesus falava isso, né, da outra face. E todas as religiões, eu acho que elas trazem essa coisa do karma yoga, do serviço, do fazer o bem. Na Índia é karma yoga, né, pro hinduísta, que é o serviço. Então, olhar a vida com bondade, olhar o outro com bondade. Às vezes o outro fez uma coisa muito feia, né, entre aspas. E você fala assim, nossa, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Eu sabia que ele era assim. Isso é uma parte dele. Quando você vai entrando na história de vida dele, você vai vendo que aquela maldade, ela tem uma raiz, ela tem um histórico ali. Então, se você conseguir olhar além daquela maldade, ou pelo menos não se conectar com aquela maldade, entende? Existe maldade, sim, é o contrário, é o oposto da bondade. E tem muitas partes nossas que são más também, tem muitas partes nossas que são egoístas. Todo mundo tem um corpo de sombra, lembra disso. Então, quando essa maldade do outro está muito forte no teu campo, é porque tem alguma maldade em você que às vezes você está reprimindo, às vezes você está escondendo, né? Às vezes tem algum gatilho em relação àquilo que tem a ver com a sua família, tem a ver com as suas histórias. Então, a gente ampliar, olhar a vida com bondade. Eu sempre penso isso. Quando eu não consigo, sabe o que eu faço? Às vezes vem assim, né, comentários ou posicionamentos de vida muito diferentes dos meus, ou coisas que eu não acredito. Aí eu começo a fazer Ho'oponopono. Eu começo a olhar para aquela pessoa, jogar luz rosa, quando tá trincando muito dentro de mim, sabe? Quando eu tô ficando com muita raiva daquele sujeito, tô querendo avançar, se eu consigo, né? Porque às vezes eu vou pro avanço, assim. Acontece também. Só que eu tento diminuir essa reatividade. Eu vou sempre trabalhando para diminuir. Eu olho para aquela pessoa e começo a fazer Ho'oponopono. Eu penso assim, gente, tem alguma coisa que levou essa pessoa a fazer isso. Eu começo a fazer Ho'oponopono para ela. Eu começo a envolver ela com luz rosa. É uma prática que eu uso para me ajudar. E, de fato, na hora, aquela contração assim no coração diminui. Diminui na hora. Mas tem muitos de nós que a gente nem percebe a contração. É tão automático, o coração contrai, você não sentiu o que contraiu. Seu corpo todo contraiu, você não sentiu o que contraiu. Você rejeita aquela pessoa, você não sentiu o que rejeitou. E você coloca sempre o outro. E quando a gente está falando que é o outro, a gente não tem poder. A gente perde o campo da intuição, a gente perde essa linha, porque a vida é toda sobre conexão. Vocês viram um texto que eu postei, um Reels que eu postei, que é muito lindo, que fala assim, dentro do nosso corpo eu tenho 2 filhas. Então, quando eu estava grávida delas, as minhas células, elas se conectam com as células delas. E no útero sai células do útero delas, sai e se aloja no meu corpo, se aloja no coração e no cérebro. Aí existem várias pesquisas científicas já falando sobre isso. Por isso que a conexão mãe e filha é uma conexão que ultrapassa o concreto. Ela é muito sensitiva, é nas células. É muito interessante isso. E também já li coisas que falam que os irmãos mais novos, eles também vão carregando as células dos irmãos mais velhos, porque aquilo vai se misturando dentro. Olha para você ver o poder, né, a responsabilidade, o lugar do mais velho. Tem uma hierarquia na natureza. É muito interessante isso. E quando a gente vai estudar constelação familiar, eles falam muito sobre a lei da hierarquia. Então, o maior, o mais velho, ele é sempre maior. É sempre uma posição de reverência. E quando a gente pensa na vida, a vida é sempre maior do que a gente. A gente está contida na vida. A gente é a gota do rio, a gente não é o rio. E ao mesmo tempo a gente é o rio quando a gente se conecta com esse sentido do rio. Então, a gente pensar com bondade.
vai ajudar a gente a ampliar o campo intuitivo. Fé, a expectativa de algo bom, a gente está sempre trazendo a expectativa de algo que a vida está levando a gente para o mais, mesmo que você esteja passando por uma dor, por uma separação, por um processo de morte, de luto, por uma crise financeira, o que aquilo está querendo me ensinar? A vida está sempre nos ensinando sobre algo. E quando você se conecta com isso, a intuição aumenta, você começa a entender, a vida começa a te apresentar as respostas, desde que você esteja disposto a perceber esse cenário, porque o que a gente faz normalmente? É injusto isso. Eu não deveria passar por isso. Eu sou uma pessoa boa, né? Ou fulano, já viu essa frase? Fulano é uma pessoa tão boa, ela sofre tanto, né? Não é sobre isso, não é sobre tanto que fulano sofre ou não. Tanto que Chico Xavier sofreu, tanto que Jesus sofreu, tanto que a Ama lá na Índia, né? A história de vida da Ama é super também de sofrimento. Não aqui cultuando o sofrimento, mas são pessoas que extrapolam o sofrimento. É essa postura diante da vida. Não é a gente não perceber, é a gente não fixar naquilo, né? Eu estou doente, é uma condição que está acontecendo comigo nesse momento, mas eu não sou a doença, entende? Eu sou mais forte, eu estou passando por um problema, mas eu não sou o problema existe na minha vida para eu poder solucionar. Então, eu ativo uma conexão maior, uma conexão de fé, eu sei que eu vou além dessa situação. O que eu faço para fazer isso? Ampliar essa conexão com a vida dentro de você. Frequência da fé, frequência da humildade. O poder de caminhar se dispondo a aprender, o poder de se relacionar com o outro, o poder de se entregar para a vida que é maior, o poder de assumir quem você é e a fortaleza que você é para fazer aquilo que você precisa de fazer. Você ativar os seus recursos. Nesse lugar a intuição aumenta. Olha que lindo, porque você está indo no fluxo da vida. Aceitação, perdão, aceitar o que acontece, o que é hoje, o momento que está, o que aconteceu, abrir-se para o fato de que a vida é maior, sair do controle e se entregar ao fluxo, fazendo o possível por hoje. Preste atenção nisso. Perdão, aceitação, soltar, para mim são sinônimos. Se eu consigo soltar o que deveria ter sido, né? Eu tava vendo uma coisa, essa raiva e esse medo que eu falei que eu tava sentindo, tem relação com as coisas que eu vivi e que eu gostaria que fossem diferentes. Então tem relação com aquele lugar do que eu queria que tivesse sido feito. E eu, às vezes, eu tenho uma mente rígida nesse lugar. Às vezes eu tento soltar, mas às vezes eu volto para aquele lugar de novo. Deveria ter sido assim, isso que é o certo. Qual que é o desafio? É soltar o que foi e entender que foi o melhor que poderia ter sido. Acreditar nisso no coração, às vezes, não é nem sobre entender, gente. Porque, às vezes, entender é muito amplo. Às vezes, é realmente sobre soltar, né? A gente tenta entender. Às vezes, a gente até entendeu, mas a gente não conseguiu soltar. Então, esse fluxo do soltar, que é o fluxo do perdão, ele também abre muito o campo de intuição, porque você se une com a vida nesse lugar. Quando você solta, começa a aparecer o fluxo no seu caminho. Você deixa de se conectar com aquilo que deveria ter sido e você passa a se conectar com o fluxo da vida que está na sua frente. Nesse lugar, a vida tem mais conexão com você, porque você está mais alinhado com o fluxo de vida. Entende? Que é uma conexão, é uma sintonia, é sintonizar as suas frequências. Gratidão, preencher-se, olhar o bom, né? Agradecer o que percorreu. Esse é um texto, tá, gente? Vou mandar pra vocês. Um texto chamado Conexão com a Vida. Ele veio em 2024 e ele foi o texto base pra roda de sábado, que eu tava falando pra vocês. Então aqui, preencher-se demais, né? Bom dia, Thelma. Oh, meu amor, agora que eu te vi aqui. Bom dia, meu amor. Seja bem-vindo. Agradecer, né? Aprender a agradecer o fluxo da vida todos os dias, o que ela te oferta, inclusive inúmeras possibilidades. Uma vez eu li assim: se você tiver que agradecer pelo ar que você respira todos os dias, só isso já seria motivo para você passar o resto da vida agradecendo. Porque é impagável. Você não tem como pagar pelo ar. Você não tem como pagar pela vida. Tava vendo agora no Covid pessoas que... Até tava falando, a Preta Gil, né? Ela teve uma questão no intestino e tal, não era Covid, era questão no intestino, câncer no intestino. Com todos os recursos que ela tinha, ela não conseguiu sobreviver, né? Ela queria muito ficar viva e ela não conseguiu sobreviver. Isso tem a ver com esse lugar, né?
A vida é maior. A vida é maior. Só que de tudo isso, eu consegui, mesmo nas situações mais desafiadoras, eu entender que a vida é maior, eu fazer minha parte e eu agradecer, me preencher da vida. Não é sobre ter muito dinheiro, não é sobre ter o corpo perfeito, não é sobre ter o marido ideal, não é sobre... É sobre sentir a vida dentro de você. E se você sentir a vida dentro de você, você vai sentir preenchimento. Porque vazio e preenchimento tem unicamente a ver com a sensação de que eu tô preenchida, expandida dentro, como um sol, sabe? Pensa num sol raiando assim no teu corpo. Tem a ver com essa sensação. Tem a ver com eu fechar meus olhos e eu me sentir um sol em expansão. Sentir gratidão pela vida independente do que está acontecendo na minha vida hoje. Isso é um treino. Gratidão é uma frequência muito alta, é uma frequência muito elevada. Então, às vezes a gente fala sobre gratidão, mas a gente não tem nem noção do que é a gratidão de fato. Então, é um treino. E nesse lugar, né, se eu tô ali na live pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer uma live, eu tô no lugar de falta, eu tô no lugar de tem o quê? Aí na hora eu reposiciono, repolarizo e penso, uau, eu vou fazer a live porque isso faz parte do meu movimento de expansão. Na hora é uma sintonia que eu refiz e aí eu começo a ter conexões, começo a vir uma chuva de ideias, porque eu me conecto com o fluxo da vida, entende? Então, gratidão sim faz parte. E se você acha que você não tem nada para agradecer, agradece o ar, agradece as situações que você está vivendo, agradece as pessoas que estão ao seu redor, sendo elas desafiadoras ou não, agradece seu corpo físico, agradece, né, a oportunidade de estar aqui. Se isso é difícil para você, treine esse lugar, porque é um lugar de treino. Para mim é um lugar de treino. Gratidão para mim é super um lugar de treino. Eu admiro as pessoas que são genuinamente gratas. Esse é um lugar que eu estou treinando muito e hoje eu trago muito uma frase: é suficiente. É suficiente. É suficiente. A gente fica sempre no lugar de querer mais, ter mais, fazer mais, porque há falta dentro. Fora só revela a falta dentro. Então, agora, ó, eu tô fazendo um curso de yoga. Eu não sou a especialista na yoga que sabe fazer todas as asanas, todas as posturas de uma forma perfeita. Mas eu entendi que eu precisava de fazer aquilo. E como eu já faço muito esse movimento de dar aulas, de fazer movimentos com mulheres, de fazer movimentos de grupo, então pra mim eu já fui quebrando várias resistências, vergonhas, medos. E então pra mim é mais fácil esse lugar. Lá no meu curso de yoga tem várias pessoas muito boas nas asanas, mas que tem medo de dar a aula, que tem medo de fazer, de ofertar. Por quê? Tem medo do julgamento, medo da crítica, medo de falhar, medo de não estar bom o suficiente, medo de ser humilhado, medo de passar vergonha, né? Todos os medos que são comuns à humanidade. Como eu já venci muitos desses medos, eu tenho menos conhecimento de yoga do que muita gente lá. Eu fui lá e dei a primeira aula nesse final de semana, na roda, e foi tão linda a aula, as mulheres amaram, amaram. E aí vem a frase, o que você tem já é suficiente. Você tem a vida pulsando dentro de você. A vida me falou, né? Foi um movimento de conexão a yoga também. Eu nunca sonhei em fazer yoga, mas foi um movimento de conexão. Eu vi o grupo lá e tudo aconteceu de uma forma muito síncrona. Foi exatamente o grupo que eu precisava, que trata também de somática, traz uma perspectiva muito amorosa, também muito de reconexão com a vida e fez muito sentido pra mim. A aula foi linda. Então, agradeça. Tudo que você tem é suficiente e é abundante, né? Uma sementinha, quando você planta no solo, uma sementinha de mexerica, ela cresce uma árvore e viram várias mexericas. Você tem uma sementinha de luz dentro de você. Você tem a sementinha da vida dentro de você. Coloque ela em lugares que faça ela brotar. E aí você vai sentindo aquilo. Então, nesse lugar, a intuição aumenta demais. A intuição, pum, explode dentro de você. Fica cada vez mais claro. Desapego. Desapego de formatos, de tempos, de histórias velhas, de crenças. Abrir-se para deixar a vida chegar. Bom dia, Catita. Seja bem-vinda. Saudade de você, amor. Você sumiu. Né? Ó, tem um restinho aqui, ó. Ouvir a intuição, em resumo, ouvir a intuição é um processo de abrir-se à conexão com a vida. A vida acontece na respiração, na alegria, no reconhecimento, na entrega, no preenchimento, na motivação de fluir, na bondade, na compaixão, na resiliência, na fé, na integração. Quanto mais se encolhe na vergonha, no medo, na dúvida, na inferioridade ou superioridade, no egoísmo, na ganância e na culpa,
menos ela pode acessar você. Quanto mais se aprofundar em si mesmo e dedicar-se a se conectar com a vida e a se perceber parte dela, mais poderá ouvir, sentir e ser guiado pelos inúmeros sinais, conexões e contatos com a vida. Entregue-se a essa relação de amor. Jádia, foi linda a roda de sábado, você foi incrível na prática de yoga, tá vendo? Jádia, aí, confirmação pra vocês, ó. Confirmação não sobre mim, sobre vocês. É suficiente. Vá em frente, siga, dê o passo. Bom dia, gratidão, querida. Ai, que lindo, Sérgio. Seja bem-vinda, amada. Delícia. Então, quando eu me disponho para a vida, a minha intuição aumenta. Quando eu me relaciono com mais amor com a vida, a minha intuição aumenta. Intuição, ela é uma frequência, ela é uma tecnologia que está conectada com frequências mais sutis. Então, se eu abrir espaço para ela dentro de mim, ela vai aumentar. Por isso que não é só sobre, isso é intuição ou não é. Eu tô lá cheio de medos, né? Tô lá cheio de medos. Por exemplo, eu vou pra Índia. Aí me vem, não, mas aí eu vou deixar a minha família pra trás, né? E eu escutei isso tudo da minha família. Você vai deixar a sua família? Você vai abandonar a sua família? Eu escutei isso. É porque a minha família tá... É sobre a minha família? Não, é sobre o que tá dentro de mim e que eu tô com medo, entende? Então, vários pensamentos de medo vêm. Isso não é intuição. A intuição, ela sempre te leva pro mais. Ela nunca vai te trazer medo, ela nunca vai te trazer falta, ela nunca vai te trazer dor, ela nunca vai te trazer situações perigosas. Ela sempre vai levar você pro fluxo da vida. Então, ouça isso. A gente não tá acostumado com esse lugar. A gente tá acostumado a se proteger. Então você fala assim, a minha intuição fala, vai pra Índia, que lá você vai ter algo lá bom pra você. Aí você pensa assim, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Pensa, olha a relação, isso é um movimento positivo, um movimento de fluxo. Eu tô indo além. Aí eu penso, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí o que é o certo? A Índia é perigosa, a Índia é cheia de questões, né? A Índia é perigosa para mulheres, enfim. Aí vem um monte de coisas. Aí eu acredito nisso. Eu decido acreditar no medo, eu decido acreditar na falta, eu decido acreditar na necessidade de proteção, entende? É sobre isso. Vai lá e dá aula de yoga, vai lá e faz o curso de yoga, né? Aí muitas sincronicidades também, tá, gente? Eu nunca vou de primeira, assim, é difícil ir de primeira. Eu tenho a intuição, mas aí eu começo a me relacionar com aquele lugar. Aí começa a vir vários auxílios sobre aquilo. Aí eu fui pro curso de yoga, fui na primeira aula, resisti, na segunda aula, resisti, na terceira aula que eu me entreguei, depois de muitos processos lá, ele traz também um campo de muita cura, é muito bonita a aula dele, Umani, o nome, né? O professor chama Jota. E aí eu me entreguei para aquelas curas e para dissolução daqueles enredos, que meu corpo é fraco, eu não sou uma boa professora de yoga, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Fui desconstruindo tudo aquilo, e aí eu senti faz uma prática na roda, começa lá na roda. E aí eu pensei, gente, será? Mas isso, aquilo, os meninos estão de vestido, né? Não tem... Aí na hora eu pensei, quer saber? Vou fazer. Fui atrás dos tapetinhos, comprei os tapetinhos, levei, né? E incluí. E foi maravilhoso. Agora pensa, fazer a prática na roda é um movimento de expansão ou é um movimento de anulação? Pensa comigo. Não fazer, mesmo eu tendo sentido o que eu deveria fazer, é um movimento de contração ou é um movimento de expansão? Percebe? A intuição, ela sempre vai te levar para o mais, ela sempre vai te levar além. E, muitas vezes, vai exigir que você vença desafios no caminho. Vai exigir que você vá além das dores, dos formatos, das crenças, da maldade, da estagnação, dos medos. Isso é intuição. E quanto mais você dá bola para ela, quanto mais você se relaciona com ela, mais ela tem espaço na sua vida. Todo mundo é intuído. Existe intuição para todo mundo. Só que, às vezes, seus canais estão tão fechados, você tá tão cheio de crença, né? Quando eu penso assim, o mundo é perigoso. Vai lá na Índia. Lá na Índia, vai conhecer a Ama, né? Tava super conectada com a Ama, aquela expansão, aquele negócio dentro. Vai lá. Aí eu penso assim, mas a Índia é perigosa. Eu não posso ir não, eu sou mulher. Chega lá, eu vou ser, né? Eu posso ser atacada, posso ser isso, posso ser aquilo. Aí eu não vou. Aí a vida fala assim, não, mas você vai num grupo. Tem um grupo de mulheres, olha, ela já foi lá muitas vezes, ela já foi lá desde 2011 que ela vai lá. Então é mais tranquilo, né? Vou num grupo de mulheres, é mais fácil. Aí
tem que pagar esse grupo de mulheres. Ah, mas eu não consigo pagar, é muito dinheiro pra mim. Ah, vai lá, veja as condições, veja como é que ela faz, caminha. Aí você vai lá, tá vendo? A intuição ela vai sempre te levando pro além, pro mais, pra vida. Só que depende de uma conexão interna, de uma relação e de um acreditar que a vida é maior, de um se entregar à vida. A gente tem muitas desconfianças, e aí você pensa aí as desconfianças que você tem na vida. Aí você começa a tirar a pessoa e começa a pensar, é a vida. Eu tenho medo de o outro me trair, né? Tenho medo do outro me trair. Por que você tenha medo que a vida te traia? Quais são as situações de traição que você viveu que te marcaram? Qual a parte luz em você que você mesmo está traindo? Porque quando eu deixo de fazer a live, quando eu deixo de fazer o movimento, eu estou traindo a minha luz, a minha parte luz. Eu estou optando pela sombra. Entende? Gente, isso não é uma coisa assim, pra você fazer, não é uma matemática, entende? É uma coisa pra você ir sentindo no meio do caminho. Porque tem situações que você vai pensar que são muito, por exemplo, às vezes um término de uma relação. Ah, então eu tenho que ir pro mais, eu tenho que continuar com essa relação, tenho que continuar com essa relação até o fim. Meu amor, se dentro de você já entendeu que essa relação não tá boa, a vida tá te pedindo pra ir além, muitas vezes é dizer um não pra essa relação. É dizer um não para esse lugar. É dar um limite, uma desconexão, para que você possa se conectar com o fluxo do rio. E outras vezes é o exercício do perdão, é o exercício da aceitação, é o exercício da compaixão, da gratidão, né? Isso aconteceu comigo. Quando eu fui pra Índia, eu tava num período muito difícil e tal, porque eu causei, né, com os meus movimentos, a gente causa um conflito, porque eu tô com outra pessoa, né? Eu já tô casada há 21 anos, então você pensa, de repente você vai mudando e a outra pessoa fica ali, né? E aí, de repente, você pensa assim, caramba, será que eu devo realmente continuar aqui? Será que eu tô fazendo bem pro outro? Será que eu tô fazendo bem pra mim? Será que a relação papapá. Lá na Índia, eu tive um transe, eu tive uma cura, eu tive, assim, um momento, assim, foi um presente da vida pra mim. E eu comecei a entender a minha relação, o meu casamento, as minhas filhas, a minha casa, o meu trabalho de outra forma. De outra forma. E ali eu entendi que não era romper, não era sobre romper. Era sobre agradecer. Era sobre aceitar, era sobre unir, era sobre paciência. Eram outras virtudes que eu tinha que trabalhar. Mas poderia ser também o dar limites, o romper, entende? É dentro de você que você tem que sentir qual é a sensação que me leva para o mais, né? Ah, eu tenho que ficar com as minhas filhas, eu tenho que ficar com as minhas filhas 24 horas por dia, eu não posso trabalhar, não posso atender ninguém, porque se eu atender alguém e deixar elas, elas vão se sentir abandonadas. Isso faz sentido? Isso faz sentido, assim? Em alguns contextos vai fazer. Em alguns contextos, aquela mãe está muito fora e ela precisa de estar mais dentro de casa, nas filhas. Em alguns contextos, não. Então, por isso que é muito subjetivo. Então, não dá para levar assim ipsis literis. O que dá para entender é a vida é maior. Se relacione com a vida. As coisas que acontecem nas nossas relações, elas não dizem sobre o outro e sobre você. Elas dizem sobre você e a vida. As pessoas que aparecem no seu caminho são representantes da vida, elas estão dizendo sobre a sua luz e sobre a sua sombra. Quanto mais eu me relacionar com a bondade, com o autoconhecimento, com a fé, com o perdão, com o amor, com o propósito, mais eu vou ser intuída, porque mais eu estou abrindo espaço para a intuição. Quanto mais eu me centrar em mim, eu meditar, eu entender o que eu estou sentindo dentro de mim, eu desconectar as minhas próprias sensações, medos, travas, de um contexto maior, mais eu consigo ser intuída. E é não só ser intuída, é dar bola para essa intuição. É trazer ela para a tona, trazer ela para a sua vida. Então é sobre isso. Deixa eu ver aqui. Foi de verdade mesmo, mas não me senti desconfortável. Pelo contrário, foi muito acolhedor. Bom dia. Maravilhoso, Jádia. Bom, meus amores, falei bastante. Agora a gente vai fazer uma conexão com o nosso corpo de luz, tá? Então eu queria dizer isso pra vocês. Todo mundo tem um corpo de luz, todo mundo tem um sol particular, olha que lindo. Todo mundo, o sol é o pulsar da vida dentro de você, é a essência da vida dentro de você. Todos nós temos um sol alimentando a nossa vida. E esse sol é fonte da nossa própria vida. Eu tô falando do sol como uma coisa mais geral, mas é um corpo de sabedoria, é um pai e uma mãe divinos. É uma centelha divina, tem várias formas de falar sobre isso.
Quanto mais eu me conecto com ela, mais eu sou intuída, mais eu dou espaço para ela agir na minha vida. Eu não preciso de trazer aqui, né? Você pode falar, os espíritas vão falar dos mentores, né? Vão falar dos guias, o anjo da guarda. Você pode trazer também esses seres, eu super acredito neles, mas o que a gente está trazendo aqui ainda mais potente é uma conexão com a sua própria centelha de vida que está em todos esses seres também. Jesus é uma conexão, gigantesca disso. A ama lá do abraço, né? A ama que eu fui, também é uma conexão gigantesca disso. Francisco de Assis, Chico Xavier mesmo, né? Francisco de Assis, Krishna, Buda, lá. São conexões mais presentes disso, mais potentes disso. São pontes para sentir esse próprio corpo de luz que está dentro de você também. É o mesmo que está em Jesus, é o mesmo que está em Buda, é o mesmo que está em Alá, é o mesmo que está na natureza, é o mesmo que está no sol. Por isso que tudo fala sobre tudo. E a vida usa todos os instrumentos para nos apoiar a seguir em frente. Então, vamos se conectar com esse corpo de luz um pouquinho? Esse corpo de sabedoria para a gente ampliar nossa intuição, a gente dizer sim para ele, a gente estar presente para ele. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha pra gente fazer esse movimento. Rapidinho, tá? Não vai ser algo demorado. Vamos lá. Deixa eu colocar a musiquinha mais alta, deixa eu ver se ela vai. Fez sentido aí pra vocês? Marleide, seja bem-vinda, amada. Vamos lá, respirando fundo. Coluna ereta. Vai fechando seus olhos. Deixa o ar expandir dentro de você. Sente o ar entrando pelas suas narinas. Chegando até o seu abdômen. Abrindo toda a sua musculatura. Sente a face se abrindo. O pescoço se abrindo. Os ombros se expandindo. Sente o coração se abrir. A musculatura do coração relaxar. Sente o abdômen relaxando, os órgãos internos, as pernas e os pés. Tudo agora vai relaxando. 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 E você sente a vida entrando pelas suas narinas e se expandindo em todo o teu corpo. Isso. Se permita agora soltar as partes mais tensas. Vai respirando neste lugar e simplesmente deixa fluir. Como se você estivesse regando com água, com sol, com vida. Simplesmente respira e vai deixando pedacinhos desse desconforto serem movidos no fluxo desse rio. As farpas, as galhas. Simplesmente deixa ir descendo no rio. No rio que é o teu corpo, que é a tua vida. Isso. No topo da tua cabeça,
você sente um grande farol de luz que vem de um sol central. E vai penetrando no topo da tua cabeça como uma espiral de luz dourada. Sente essa espiral entrando no topo da tua cabeça, iluminando toda a sua face, ativando um centro de luz na sua testa. Um grande sol vai sendo ativado no centro da sua testa. Isso. Sente esse funil entrando na sua garganta e expandindo um sol no centro da sua garganta. Um funil de luz que desce lá do alto, vai ativando o seu coronário, o frontal, no topo, no centro da tua cabeça e a sua garganta. Muita luz agora. Um holofote de luz na sua garganta, expandindo em todas as direções. Esse funil vai descendo e vai chegando ao seu coração. Isso. O seu coração vai se expandindo em luz. Um grande sol vai se formando no seu coração. E toda a musculatura cede, todo o teu corpo cede para a luz desse sol. Essa frequência está entrando dentro de você. E quando você respira, ela é ativada no teu corpo, em toda a tua corrente sanguínea. O teu coração bombeia essa frequência para todo o teu corpo. Há um sol de luz no topo da sua cabeça, no centro da sua testa, na sua garganta e no seu coração. E esse sol vai descendo até o seu abdômen, na altura do teu umbigo. Concentra nesse lugar o funil descendo em todo o teu canal e chegando até o teu umbigo. Um centro de luz solar se abre no seu umbigo. Um sol de luz que vai irradiando potência, coragem e vida, e vai ativando a força da tua própria energia, do teu poder pessoal. Isso, respira essa cena. O sol de luz no topo da tua cabeça, no centro da sua testa, na sua garganta, no seu coração e no seu umbigo. Você vai se tornando um grande sol. A sua respiração é dourada. Isso, respira fundo e vai descendo até os órgãos reprodutores, a região genital. Esse funil de luz vai ativando um sol nesse centro. O centro da criação, o centro da vida, o centro das relações. Sente esse sol se expandindo e foca em toda essa cena. O seu corpo está repleto de sóis, completamente iluminado. A sua respiração é dourada. E outro sol se forma na base do seu cóccix, irradiando para cima e para baixo, para frente e para trás. Um grande sol de luz que desce pelas suas pernas e se conectam a raízes de luz nos seus pés, te conectam à Mãe Terra, te conectam à sabedoria dos seus ancestrais, das suas raízes, te conectam ao fluxo das águas puras e cristalinas no centro da Terra, te conectam à segurança, à proteção.
a confiança de estar vivo aqui e todo o apoio que te é dado por todos os que vieram antes e por todas as histórias construídas. Deixe esse sol brilhar, irradiando para suas pernas e se conectando com a Mãe Terra. O seu corpo, nesse momento, está completamente conectado com o sol de luz no topo da cabeça que vem lá do alto de uma fonte infinita de amor incondicional. Seu corpo tem 7 sóis de luz no topo da cabeça, na testa, na garganta, no coração, no umbigo, na região genital e no cóccix. E esses raios solares descem até a Terra e te conectam à energia da abundância, da proteção e do germinar. Nesse momento, céu e terra estão completamente alinhados no teu corpo e a vida pulsa dentro de você, abrindo espaço para o fluxo da bondade, do amor e da alegria. Todo o teu corpo se expande, se tornando um grande sol central que ilumina a terra e que recebe a força solar do céu. Sente que teu corpo tem asas. Esse sol se irradia através dessas asas e se expande em tudo ao teu redor. Cresce nessa postura. Cresce nessa conexão. E a partir de agora, canais de luz são ativados, conexões mais sutis são restauradas, rios de luz, pontes divinas, amor divino, sendo irradiado para o teu corpo e expandido através do seu canal, do seu movimento, da sua inspiração. Nesse lugar, você sabe que tudo está bem, que tudo é suficiente, que você é apoiado, visto, amado, que você pertence. E nesse momento, nesse lugar, nessa conexão, você sabe que tudo que você precisa receber chega até você. E você se rende a esse fluxo de amor e expansão. Você se rende a esse poder criador que atravessa o teu corpo, que te ativa em luz e que te revela agora tudo o que você precisa saber. Onde você precisa ir, com quem você precisa estar, o que precisa soltar, o que precisa ativar. Tudo em uma organicidade cósmica e mágica que atravessa o teu corpo e que ativa todas as conexões sutis. O teu corpo é mágico nesse lugar. A tua vida é inspirada, protegida e guiada pela luz desse amor, pela frequência dessas conexões. E nesse lugar você pode relaxar, seguindo o fluxo do rio e permitindo que a vida se conecte ao teu corpo e abra espaço para tudo o que é necessário na sua vida, para a sua oferta, para o seu bem maior, para o seu dia a dia, para o seu passo a passo. Isso. Respira fundo, sentindo essas conexões e essas expansões e dizendo sim ao poder da vida. Deixe que ao longo do dia as percepções, as conexões aconteçam dentro de você.
E hoje é decretado essa relação e essa conexão maior. Você está atenta, atento e disposto, disponível para a vida, para a relação com esse corpo de luz, com a natureza e com tudo ao seu redor. Isso, respira fundo, expandindo essas conexões, ativando esse campo, restaurando essa frequência e expandindo em tudo ao seu redor. Gratidão, gratidão, gratidão. Isso. Vou fazer um último mantra, só para essa energia expandir mais no teu corpo. É um mantra da Mãe Divina, do amor divino, e o mantra da sabedoria, da luz divina. A gente está unindo essa força de terra, de mãe, com essa força de sol, de iluminação. Está unindo no teu corpo essas duas frequências e abrindo espaço para elas. Eu vou cantar só uma vez. Vocês podem cantar comigo ou só acompanhar a vibração no teu corpo. Respirando fundo. Expandindo, expandindo, expandindo. Isso, respirando fundo e expandindo em todo o teu campo, permitindo que a vida tenha acesso ao teu corpo e à tua presença. Permitindo que a sua intuição se amplie, que essa relação com a vida seja de amor, confiança, escuta e presença. Ampliando luz, amor e sabedoria. Gratidão, gratidão, gratidão. E aos pouquinhos, no seu tempo, você pode ir voltando e deixando essas conexões acontecerem ao longo do dia, se tornando mais atenta, mais sábia, mais observadora da sua própria vida, dos seus movimentos e das respostas que a vida vai te ofertando a todo instante. Assim é. Gratidão, amados, amadas, gratidão. A live vai ficar aqui, vocês podem compartilhar. Tenham um excelente dia e é isso, fiquem atentos. A vida está sempre disposta, está sempre aí. Né? Vamos seguir o passo a passo. Gratidão. Beijo pra vocês e até semana que vem. Lembre-se do retiro, tá? Aqui, ó, nosso retiro, ó. Quem quer vir, aproveita. Vai ser um movimento muito bonito de integração da intuição com a realização. Realizar a partir desse campo mais intuitivo. A gente potencializar essa relação com a vida. Maravilhoso demais. Beijo!